Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos um tema muito pedido a nós, que seria a questão dos deuterocanônicos negados por uma boa parte dos protestantes e que frequentemente têm a sua inspiração questionada. Então, para isso, chamamos um especialista no assunto, que seria o Alessandro Lima, do Veritatis Splendor, e o André Messias, que já é um convidado recorrente. Então, já podem se apresentar, por gentileza. É, Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar aqui mais como um ouvinte, mais como um apreciador, né? O Alessandro foi muito recomendado, falaram muito bem sobre ele, sobre como ele domina esse tema. Então, eu vou fazer alguns questionamentos, algumas perguntas também sobre o assunto, mas a grande parte da explanação vai ser dele mesmo. Pode dar sequência, Alessandro. Então, caríssimos, salve Maria, né? Então, eu sou Alessandro Lima, do Veritatis Splendor, e me parece que eu fui a primeira pessoa em língua portuguesa a escrever sobre esse assunto, né? Há muitíssimos anos atrás. Eu escrevi um livro, né? O Cânon Bíblico, a origem da lista dos livros sagrados, um livro que saiu em 2007, um livro que foi muito louvado pelo o saudoso Dom Estevão Bittencourt, que era um especialista em Bíblia, em línguas bíblicas, estudos bíblicos, né? No Brasil, uma referência no Brasil. Ele fez uma resenha do livro na sua pergunta e responderemos. Depois o professor Felipe Aquino também divulgou bastante esse livro, e recentemente, de uns anos para cá, o padre Paulo Ricardo também tem divulgado bastante o livro. Segundo o próprio padre Paulo Ricardo, é o melhor livro do mundo sobre esse assunto. Ele dedicou a aula 14 do seu curso de catecismo, né, na sua plataforma, toda dedicada ao meu livro Cânon Bíblico. Realmente é um estudo, é um livro que eu demorei 5 anos para escrever. Quem tem o livro, você vai verificar que as referências bibliográficas, ela é vastíssima, né, e é um assunto que tem a ver com a minha conversão, né. Eu sou ex-protestante, convertido à fé católica no ano 2000, então tenho aí 21 anos como católico, e um dos temas que me chamou muita atenção na minha conversão foi exatamente o cânon bíblico, né? Porque eu fui passando por um processo de convencimento, né, contínuo, e a última barreira que eu tinha era a questão do cânon, porque realmente tem essa questão entre os protestantes, né? A maioria quer dizer, todos os protestantes não aceitam 7 livros lá do Antigo Testamento, que dizem que a Igreja Católica os adicionou durante o Concílio de Trento. Então, é um tema bastante interessante, realmente. Vocês querem fazer alguma pergunta ou eu posso continuar aqui? Pode prosseguir, pode prosseguir. Se eu fizer uma pergunta, eu aviso. Ok. Bem, é um tema bastante relevante, e à época você não encontrava uma literatura, né? Então, existem muitos católicos eruditos, intelectuais e tal, que conhecem muitas coisas sobre a doutrina católica, mas não sabem exatamente como que isso aconteceu, como é que a igreja formou o cânon. É difícil uma obra católica também sobre esse assunto. Eu desconheço. Você vai ver aí coleções, né, da Loyola, coleções da Paulinas, que falam sobre a Bíblia, estudos bíblicos e tal, fazer algumas referências sobre a Bíblia hebraica, a Bíblia grega e algumas diferenças e tal, mas você não vai, é muito difícil você encontrar uma literatura que trate especificamente desse tema de uma forma objetiva e sucinta, né? Eu acho que foi por isso que o meu livro foi bem acatado, né? E com a graça de Deus, fez bastante sucesso aí no meio católico, né? Tem muitas faculdades, seminários, inclusive, que adotam o meu livro como uma das referências. Bem, qual é a diferença? Por que tem essa diferença, né? Primeiramente, o monge agostiniano Martinho Lutero, lá na sua revolta protestante, onde ele questionava a tradição da igreja, questionava algumas
algumas doutrinas da igreja, né, muito mal entendidas na cabeça dele, né? O Lutero é um homem muito inteligente, mas um péssimo leitor, né? Então, ele tinha algumas divergências com algumas doutrinas da própria Bíblia, né? Como ele fundou aquele princípio somente pela fé, o sola fide, né? Nas suas traduções ele colocou lá no versículo de Romanos, se não me engano, no capítulo 5, versículo 4, alguma coisa assim, que o justo viverá pela fé, ele escreveu somente pela fé, né? Ele adicionou somente lá. E a carta de São Tiago, ela era fortemente contra essa doutrina. Então, Lutero já começou a se incomodar ali, né? E outras doutrinas da igreja também, sobre a oração dos mortos, né? E, enfim. Então, ele tinha que arrumar alguma forma de combater essas doutrinas católicas com base na Bíblia. E foi aí que ele descobriu que os hebreus, os judeus, eles tinham um cânon diferente do nosso para o Antigo Testamento. O cânon hebraico, ele tinha 7 livros a menos, chamados deuterocanônicos, né? São eles Eclesiástico, Sabedoria de Siraque, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Baruque e tem mais um que me fugiu a memória aqui agora, mas eu vou lembrar dele à medida que nós formos conversando, né? Então Lutero falou o seguinte: não, nós vamos, como os hebreus eles são herdeiros da antiga aliança, então eles sabem tudo sobre as escrituras do Antigo Testamento, então eles aqui estão certos, nós vamos seguir então o cânon hebreu. E com isso ele começou a rejeitar, a colocar os deuterocanônicos, esses livros chamados deuterocanônicos, à parte na sua Bíblia. Uma coisa importante, por que esse nome deuterocanônicos, né? Deutero, que significa depois, canônicos, né, o que foram reconhecidos depois. Então, entre os livros canônicos existe uma lista de livros que foram reconhecidos primeiro e depois uma lista de livros que foi reconhecida depois, tá? Embora esse nome deuterocanônicos ele seja muito usado para esses 7 livros do Antigo Testamento, existem deuterocanônicos também do Novo Testamento. E eu trato isso também no meu livro, né? Então, por exemplo, a segunda epístola de Pedro, o livro do Apocalipse, a segunda epístola de São João, Hebreus, tem vários livros que estão no nosso Novo Testamento que não foram aceitos de primeira. Houve discussões sobre eles, né? Tá? Então existem deuterocanônicos tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E por que eles, então, por que os protestantes aceitam uns e não aceitam outros, né? É uma boa pergunta. Bem, mas então Lutero adotou esse cânon hebraico e os protestantes dizem, então, que a Igreja Católica é que adicionou esses livros posteriormente durante o Concílio de Trento, o que é falso, totalmente falso. Quando eu estava no meu processo de conversão, eu fui indagado, né, a verificar uma Bíblia que era anterior à Reforma Protestante, chamada Bíblia de Gutenberg. Gutenberg, para quem não sabe, foi inventor da imprensa, né? E ele imprimiu a Vulgata de São Jerônimo. E eu estive na Biblioteca Nacional, no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, né, há 21 anos atrás, e eu fui lá para ver quais eram os livros que estavam nessa Bíblia. Então, o fato é o seguinte: se a Igreja Católica adicionou os 7 livros do Antigo Testamento no Concílio de Trento, obviamente que esses livros não poderiam estar lá. Né? É um raciocínio lógico. Né?
foram adicionados depois, então eles não estavam lá. Então fui lá eu procurar a Bíblia de Gutenberg. E, para minha surpresa, os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento estavam todos lá. E aquilo para mim foi um choque tremendo, porque eu vi e mentiram para mim. Ali eu tinha uma prova material que mentiram para mim. Então, por isso que eu resolvi escrever um livro sobre o cânon bíblico. Como é que essas coisas aconteceram, por que há essa diferença entre o Antigo Testamento protestante e o Antigo Testamento católico, né? Então, ok. Então, elas já estavam lá. Estando lá, alguém tirou depois, né? Então, como eu disse, foi Lutero. Mas o fato também é que os hebreus, os judeus, a Bíblia hebraica não tem esses livros, né? Então, eu fui buscar essas informações, o porquê disso. Então, é interessante que os protestantes eles vão criando teorias, né, em cima disso, para justificar as suas más escolhas, e depois eles vão mudando a história ao longo do tempo. Bem, a primeira história é que houve uma reunião de judeus na cidade de Jâmnia, ou Jambres, né, perto de Roma, e esses judeus ali são os judeus que tinham restado ali, né, do antigo Sinédrio, e eles tinham uma certa liderança sobre toda a comunidade judaica. E diz a história que eles teriam decidido ali quais livros deveriam ser considerados canônicos pelos judeus. Não se sabe se isso foi um concílio, né, do modo católico de se falar que tiveram uma reunião, várias sessões e tal, ou se foram reuniões constantes, tá? Essa segunda hipótese é a mais provável, tá? Mas o fato é que, então, no ano 90, ou perto disso, isso começou a ser conversado. Né? Alguns autores dizem que ali foi decidido, então, o cânon hebraico. Isso não é verdade, tá? Ali começou realmente uma discussão sobre o cânon hebraico, mas isso terminou alguns séculos depois, 1 ou 2 séculos depois. O fato é que na época, no período, na época de São Jerônimo, que é ali século IV, né? Por aí, São Jerônimo, quando teve contato com os hebreus, eles já estavam com esse cânon fechado. Então, realmente, entre ali o início do 1º século até o meados do 3º, do 4º século, esse cânon hebreu ele foi fechado, realmente. Como se deu esse processo, nós não temos informações, né? Mas começou ali com Jâmina, realmente. E o que os caras decidiram? E por que eles fizeram isso, né? O fato é que, com a queda do templo e tudo mais, a comunidade, a religião mosaica, ela ficou impraticável. Então, aquela religião de Moisés, ela não existia mais. Então, é um grande erro as pessoas acharem que o Israel de hoje é o Israel de antes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Israel de hoje, o judaísmo que existe hoje, não tem nada a ver com o judaísmo mosaico, e isso é muito importante que seja dito, tá? Hoje eles vivem um judaísmo farisaico, né? Não tem nada a ver com o judaísmo dos antigos profetas e do tempo de Cristo. Porque o antigo judaísmo... Sim. Não, só sobre isso que você está falando. Inclusive, eu já vi uma vez, não sei se procede, mas que os judeus eles começaram a retirar alguns livros da Escritura porque eles eram provas de Cristo, porque tinham evidências de Cristo dentro desses livros sagrados. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Assim, livros não, mas passagens, né? Eles fizeram uma hermenêutica bem diferente. Eu vou chegar lá, mas esse tema é bem interessante também. Eu vou tratar desse assunto também. Então, porque o judaísmo antigo, aquela sociedade mosaica que foi fundada ali sob os pés do Monte Sinai, ela é pré-figura da igreja, né? Então, nós temos ali uma sociedade
com seus ritos, com as suas regras, com a sua lei, com o seu pontífice, que é Moisés, com sacerdotes, com sacramentos, com tudo. Aquilo é uma clara pré-figura da igreja. Obviamente, com o advento da igreja, tudo aquilo deveria passar, né? E não deveria existir mais. E foi exatamente o que aconteceu. Como Cristo disse, né? Aos fariseus e ao sinédrio, né? Eu vou erguer esse templo e vou destruí-lo em 3 dias. Né? Nós vimos agora aí, passamos recentemente pela Páscoa, quem reviu, né? A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, vai ver lá que quando Cristo morre, o véu do templo se rasga no meio, né? Então ali acabou tudo, ali é o princípio daquela pré-figura, porque agora é a igreja, né? Quer dizer, a natureza foi aperfeiçoada pela graça. Essa é basicamente a teologia toda dos escritos paulinos, certo? Bem, então, aí, no tempo de Cristo, e um pouco antes, os judeus usavam uma versão grega da Sagrada Escritura chamada Septuaginta, né? A Septuaginta, ou tradução dos 70. Eu abordo esse assunto no capítulo 2 do meu livro aqui. Então, essa é uma tradução que foi feita 3 séculos antes aí do advento de Nosso Senhor, né? Foi encomendada pelo rei Ptolomeu Filadélfio, e ela é muito importante porque os textos hebraicos que serviram de fonte para essa tradução, eles não existem mais. Tá? Praticamente, eu vou dizer praticamente porque tem algumas exceções, mas esses textos praticamente não existem mais. Né? E é aí que tem aquela questão que você mencionou muito bem sobre as profecias messiânicas, né? Por exemplo, a virgem conceberá, os caras, quando foram refazer o texto hebraico, colocaram a jovem, colocaram a virgem, né? Na Septuaginta está lá a virgem, mas se você for ver o texto massorético hebraico, o texto hebraico, inclusive o texto hebraico que nós temos, ele é um texto tardio, ele é um texto que foi reformulado no V século, tá? Então, já com essa mentalidade aí de apagar, né, os vestígios messiânicos, qualquer coisa que mencionasse Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, e há indícios de que, eu abordo isso no meu livro, né, com várias provas documentais, que essa recensão desses textos hebraicos, desses textos gregos, chamada Septuaginta, ela foi amplamente utilizada, né? A Septuaginta foi amplamente utilizada pelos judeus da diáspora, né, especialmente, e nos tempos de Cristo, demais. Né? Os apóstolos usavam a Septuaginta, Nosso Senhor usava a Septuaginta. Né? Então, reparem que o Novo Testamento faz 350 referências ao Antigo Testamento. Certo? Dessas 350 menções, 300 são da Septuaginta. E por que nós estamos falando da Septuaginta? Porque na Septuaginta já constavam lá esses livros, esses 7 livros aí que os judeus tardios, né, rejeitaram. Agora eu pergunto, que autoridade os judeus, em plena era cristã, tinha para definir para a igreja, para os cristãos, quais livros deveriam ser considerados ou não no Antigo Testamento? Essa é a pergunta que deve ficar para os protestantes. Porque eles aceitam o Novo Testamento da igreja, e foi definida pela mesma autoridade. O Novo Testamento ele não nasceu sozinho. A igreja definiu. Por que eles aceitam o Novo Testamento com a autoridade da igreja e não aceitam o Antigo? É um contrassenso tremendo, né? Tremendo. Então, já lá na Septuaginta já existiam os deuterocanônicos. Deixe-me só ver a lista completa deles aqui, porque eu esqueci, me fugiu da memória um dos livros.
Já estou abrindo aqui. Vamos lá. Então, cadê a lista deles aqui? Assim, então, Tobias, né, Judite, falei de Tobias, falei Judite, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruco, eu falei todos, estão todos aqui, os 7. Então, tudo bem, eu pensei que tivesse esquecido algum, mas não. Estão todos aqui. E existem também algumas adições de Esther e de Daniel, né, adições gregas ao texto hebraico, tá? Então esses textos eram amplamente utilizados pelos judeus, inclusive na Palestina, tá? Inclusive na Palestina. Existem várias evidências disso, e todas essas informações eu trago no meu livro. Então, por que que os caras, então, no ano 90, começaram a querer um cânon diferente? Porque o cristianismo estava crescendo, os judeus estavam se convertendo à fé cristã, e ali aqueles judeus que não creram em Jesus Cristo, para frear, né, colocar um dique nessa conversão, nesse processo todo, nessa avalanche, nesse tsunami de conversão aí para o cristianismo, eles então redefiniram quais escrituras poderiam ser ou não lidas, né? E eles fizeram isso com objetivos protecionistas. Então eles começaram a inventar, não, o livro tem que ter sido escrito no território de Israel, tem que ter sido escrito em hebraico, tinha que ter escrito... Então eles começaram a inventar uma série de princípios, né, que excluíssem especialmente os deuterocanônicos dali, certo? Porque os deuterocanônicos, especialmente, eles falam muito do Messias. Né? O livro do Eclesiástico, ele é muito mais explícito quanto ao sofrimento de Cristo do que Isaías, certo? Então, foi nesse movimento aí que eles começaram a, a amputar, né, vamos dizer assim, a Sagrada Escritura. Alguns autores que eu já li dizem que existia um cânon alexandrino, né, que tinha esses livros da Septuaginta, e depois aí que tinha um cânon palestinense. Isso aí é conversa, tá? Isso não existe. Na verdade, a gente não pode falar num cânon alexandrino nem num cânon palestinense. Realmente existia, assim, as listas eram vastíssimas, mas entre essa vastidão toda, alguns livros eram sempre utilizados, como a Torá, né, o Pentateuco, o nosso Pentateuco, os profetas, né, e os Macabeus. Então, assim, tem uma série de livros que estavam sempre nessas listas todas, mas não podemos daí dizer que existia um cânon alexandrino e um cânon grego, né, um cânon alexandrino, que é o grego, ou um cânon palestinense hebraico. Isso aí é teoria, né? A gente não tem nada que comprove isso. Mas temos sim que na Palestina já se usava, né, a lista de livros mais ampla da Septuaginta. Era uma coisa muito comum, muito normal. E foi muito natural, né? E pelo fato dos judeus já usarem essas listas, né? E pelo fato da igreja e dos apóstolos já usarem a Septuaginta, foi normal para a igreja cristã também utilizar, de se servir desses livros, né? Então você não vai ver em nenhum pai da igreja, com exceção de São Jerônimo, que fez alguns questionamentos, né? Você não vai ver nenhum deles dizer o seguinte, que são livros heréticos. Nem São Jerônimo falou isso. Certo? Aqueles que não consideravam um outro livro canônico, como São Jerônimo, né? São Jerônimo tinha algumas dificuldades pela influência que ele teve, porque ele foi para a Palestina para traduzir, né, pro latim. Então ele teve muita influência pelos estudiosos de lá.
Então, ele tinha algumas dificuldades com a sabedoria de Salomão, ele tinha dificuldades com Eclesiástico, mas são dificuldades que depois ele reviu, né, em escritos posteriores você vê que ele reviu isso daí, e eu também trato isso aqui na minha obra, né? Então, mas sim, não era um consenso a aceitação dos deuterocanônicos como livros canônicos dentro da igreja. Em algumas comunidades eles eram recebidos como livros eclesiásticos, não, livros que podem ser lidos, né? Na igreja não há nada de errado neles, mas não podem ser recebidos como livros canônicos. Em outras comunidades já o recebiam como livros canônicos. Por que essa divergência? Porque, pessoal, desde a época de Moisés, né, a religião de Deus nunca foi a religião do livro. Né? Tem alguns católicos que têm até a falsa concepção de que a religião mosaica era a religião do livro. Não, nunca foi. Nunca foi. Tá? Aquela sociedade fundada ali por Moisés, fundada por Deus através de Moisés, aos pés do Monte Sinai, ela sempre teve um tripé: magistério, tradição e Sagrada Escritura. Né? Então, por exemplo, como é que a sociedade mosaica poderia ser uma religião do livro se à medida que ela foi se desenvolvendo, novos livros foram surgindo e foram sendo acolhidos? É claro que nós precisamos de uma autoridade extra-bíblica, né, para fazer isso. Né? Então, que eram os reis, que eram os profetas, enfim. E no tempo de Cristo, né, Nosso Senhor fala lá, né, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Então, eles é que representavam, então, esse magistério no seu tempo. Certo? Então, a religião judaica antiga, mosaica, aquela que é a prefigura da igreja, aquela que foi verdadeira até o advento de Cristo, nunca foi a religião do livro. E São Paulo mostra isso. Eu cito até aqui alguns exemplos que São Paulo faz referências à tradição mosaica, né, que você não vai ver, algumas referências que você não vai encontrar em nenhum livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Por exemplo, ele cita o nome das duas pessoas que resistiram a Moisés, né? Então você não vai ver o nome deles no Gênesis ou em outro livro. De onde São Paulo tirou esses nomes? Da tradição. São Paulo diz, né, que durante o caminho dos judeus do Egito até Canaã, que acompanhava eles uma pedra que jorrava água. Você não vai ver isso no campo. Onde está essa pedra? Na escritura ela não existe, simplesmente ela não existe na escritura. Mas a tradição manteve, né, essas informações. Então nunca foi a religião do livro. Então esses livros eles eram escritos, né, e eles eram recebidos, mas nunca foi uma preocupação definir isso, certo? Quando surgiu as primeiras heresias e tal, aí sim a igreja começou a se preocupar. Não, nós temos que fechar isso aqui. Até porque começaram a aparecer evangelho de Pedro, evangelho de não sei quem, né? Apocalipse de Mateus, essas coisas loucas assim. Então a igreja, não, peraí, a gente tem que começar a fechar o cercadinho aqui, porque a coisa está começando a ficar complicada. Aí que ela começou a discernir, então, o cânon bíblico, né? E aí os protestantes, para negar os deuterocanônicos, eles inventam, porque tem mentiras nos deuterocanônicos, tem erros históricos, tem não sei o quê, enfim. Então, todos esses problemas que eles apontam nos deuterocanônicos existem também nos protocanônicos. Existem também nos protocanônicos. Né? Eu me dedico a essas informações no capítulo 9, né, do meu livro. Então, por exemplo, aqui fala, né, perdão do pecado mediante a esmola, né, que está lá em Tobias, Eclesiástico, Macabeus, que são livros deuterocanônicos, né, mas está em Provérbios também, 10:12, né, Marcos 9:41, enfim.
a prática da mentira, né, que está aqui em Eclesiásticos 12:6, Judite, mas também a gente vai ver isso lá em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio. Então, assim, tudo que eles apontam que, olha, esses problemas existem nos deuterocanônicos, por isso eles não são canônicos, e existem também nos protocanônicos, e eles não dizem que não são canônicos. Então, assim, não há razão realmente, quem estuda esse tema, quem estuda a história, a formação do cânon, vai ver que, primeiro, a Bíblia não se forma sozinha. A Bíblia ela precisa de uma autoridade extrabíblica. A Bíblia não diz quais são os livros que dela fazem parte. Né? Precisa de uma autoridade externa para que isso aconteça. E essa autoridade é a igreja, coluna e fundamento da verdade, conforme disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,15. Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode ir avançando aqui no assunto. Eu vou respondendo as perguntas de vocês. De minha parte, nenhuma pergunta. E o André, teria algo a perguntar? Eu não tenho nenhuma pergunta. Para mim, você pode dar sequência. Qualquer coisa eu interrompo. Bem, então é isso. Não tenho muito o que dizer, né, sobre os deuterocanônicos. São livros que já estavam presentes aí há muito tempo dentro da fé judaica. Eram livros que eram lidos, inclusive nas sinagogas, tanto na diáspora quanto na Palestina. Foi recebido pela grande maioria das comunidades cristãs. Né? Os primeiros concílios a tratar desse assunto foram concílios regionais, né? O concílio de Hipona, o concílio de Cartago e de Trullos, foram concílios africanos que definiram ali para a região da África o cânon bíblico. Estavam ali já presentes os deuterocanônicos, tá? Então, aí eu trago várias listas, né? Quando a igreja começou a definir, teve o cânon de Damaso, do Papa, né? O cânon gelasiano, todos eles já traziam os deuterocanônicos. E muita gente não sabe, por exemplo, que no meio desse debate todo, que levou aí pelo menos 4, 5, 6 séculos, né, para que a coisa começasse a tomar forma, tem livros que figuraram em muitas listas no Novo Testamento que hoje não estão mais. Por exemplo, a carta a Barnabé já esteve no Novo Testamento da igreja, né? As pessoas não sabem disso. A primeira carta de São Clemente aos Coríntios já foi no Novo Testamento, essa carta, né? A carta de Barnabé, eu já falei, né? A Didaquê, também, que é um escrito dos primeiros séculos aí, anterior até o próprio Apocalipse, e talvez até o Evangelho de São João, já esteve no Novo Testamento. Né? Mas depois saíram, foram livros que figuraram durante muito tempo, né? Em muitas comunidades, e depois acabaram saindo, né? Então, é a igreja é que define essas coisas, né? Se vocês lerem, os protestantes lerem os deuterocanônicos sem preconceito, é muito importante, especialmente o livro de Macabeus, porque existe uma lacuna tremenda, né? Entre o tempo de Esdras e o tempo de Cristo. Algumas festas que Nosso Senhor, que os judeus já observavam na época de Cristo, se deve ao período dos Macabeus. Várias informações da tradição, várias coisas importantíssimas foram instituídas durante esse período. Então, como é que vai dizer que as escrituras desse tempo não são canônicas? Sempre foram canônicos para os judeus. Quem inventou essa história foram os judeus de Jâmina, por motivos protecionistas, e infelizmente depois Lutero conseguiu desenterrar, né, essa história toda
e levar essa questão também para os cristãos. Mas a primeira Bíblia protestante mesmo, né, a edição protestante, que é a Bíblia do rei Tiago, ela tinha os deuterocanônicos. Se vocês pesquisarem pela Bíblia King James, né, do ano de 1610, por aí, século XVII ainda, hein, vocês vão ver que os deuterocanônicos estão lá, né? Só depois da morte do rei Tiago é que a turma foi começando a tirar os deuterocanônicos da Sagrada Escritura. Diga-se de passagem, quem estuda também a Reforma Protestante vai saber que muita coisa, né, só avançou dentro do anglicanismo, né, que é a religião fundada lá pelo rei Tiago, pelo rei Henrique, né, pelo Henrique VIII. Ele muita coisa só avançou depois da morte dele, tá? Depois da morte dele. Então, a própria missa, né, por exemplo, começou a mudar de uma forma mais protestantizada depois, né, a reforma de Cranmer aconteceu depois disso, e também a retirada dos deuterocanônicos. Tudo isso aconteceu depois que o rei Henrique faleceu, né? As pessoas, os historiadores até dizem que ele era o mais católico, né, vamos dizer assim, dos protestantes, né? Ele conseguiu ainda segurar muito catolicismo ainda dentro das terras inglesas. E tem uma lista também bem interessante, aí as pessoas me perguntam, né? Alessandro, mas existe alguma referência do Novo Testamento aos livros deuterocanônicos? Sim, várias referências, né? Então, no livro também eu trago um estudo sobre isso, né? Tanto trazendo, por exemplo, no Evangelho de Mateus, onde que o Evangelho de Mateus faz referência aos deuterocanônicos? Aí tem lá uma série de passagens. O Evangelho de São Marcos, aonde que o São Marcos faz referência aos deuterocanônicos? Enfim, tem uma série de informações deste tipo, que são muito interessantes, e tem o contrário também, né? Tem a lista ao contrário. Os acréscimos de Daniel, eles são citados aonde? No Novo Testamento. Aí eu coloco aqui a lista. Baruque, né? Eclesiástico, o livro da sabedoria, Tobias, Judite, primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Então, quer dizer, se além disso tudo que eu disse, se os próprios livros do Novo Testamento citam estes livros, por que não considerá-los canônicos, né? Então, quer dizer, nós só temos argumentos nós temos cada vez mais argumentos para aceitar, né, além da autoridade da igreja, obviamente, a canonicidade desses livros, tá? E tem uma outra informação que eu acho interessante, que eu quero ler para vocês, que é o seguinte. No livro de Tobias, lá no capítulo 12, do verso 12 a 15, nós lemos o seguinte trecho. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los, quando vieste à noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor. Foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te, livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Está lá no livro de Tobias, né? O anjo Rafael diz que apresentava a Deus as orações de Tobias, e que ele era um dos 7
que assistia na presença do Senhor. Muito bem. Essa referência nós vamos reencontrá-la somente neste lugar, no Apocalipse. Olha que interessante. Lá no Apocalipse nós vamos encontrar essas referências. Eu vou ler aqui para vocês. No livro do Apocalipse, no capítulo 8, do verso 2 ao 5, diz o seguinte. São João dizendo, né? Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Olha aí, a primeira coincidência. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro. Olha só. Assim como Rafael disse lá que oferecia as orações de Tobias a Deus, né? São João está vendo no céu a mesma coisa acontecendo. Os 7 anjos, né? Fazendo a mesma coisa. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos. Olha aí, a fumaça, né? O turíbulo, a fumaça, diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, olha aí, o turíbulo de novo. Encheu de brasas do altar e lançou por terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Que interessante, né? Veja lá que, se você procurar no Antigo Testamento, você não vai ver os 7 anjos, você não vai ver nada disso. Certo? Nós só tivemos notícias que os anjos apresentam as orações dos justos no Apocalipse. Mas Tobias mas já no livro de Tobias, nós já encontramos essa revelação. E aqui eu cito várias outras informações. Eu não vou contar para vocês, porque vocês têm que comprar o meu livro, né, gente? Eu não sou bobo, né? Para saber mais. Muito bom. Mais que justo. Então, se não me engano, ele quis tirar o livro do Apocalipse. E outros livros ele quis tirar também. Justamente porque ele usou essa metodologia de método histórico crítico, né? Para a interpretação das escrituras. Né? A gente até tem um vídeo aqui, a gente gravou um vídeo sobre Adão e Eva. Nesse vídeo sobre Adão e Eva eu cito isso, né? Que o Lutero, inicialmente ele não tinha essa visão, mas depois, posteriormente, quando ele se aliou com os príncipes, né? Ele pegou uma visão muito desse tipo, sabe? Desse nível de querer usar o método histórico crítico para retirar livros das escrituras, escolher, não, isso aqui historicamente não tem valor, não, isso aqui historicamente não tem tanto. E a gente percebe que os protestantes, hoje em dia, eles não fazem mais isso, os livros do Novo Testamento, mas do Antigo eles fazem. Aí a pergunta que não quer calar, por quê? Pois é, uma excelente pergunta. Lutero, ele rejeitou a primeira epístola de Santiago, a epístola de Santiago, ele chamava a epístola de palha. Ele não gostava da carta aos Hebreus. Lutero era antissemita, tá? Para quem não sabe. Lutero era antissemita. Eu não sei se sempre foi ou se ele adquiriu essa característica depois, mas realmente ele tinha muitas dificuldades com o livro de Hebreus e o Apocalipse. Sim. Mas as traduções de Calvino e de outros não foram na onda dele, não. Mantiveram-se com esses livros. Né? A única coisa que eles realmente o seguiram foi na questão da que eles chamam de a verdade hebraica. Quer dizer, a verdade hebraica é uma invenção criada no tempo em que a igreja já estava estabelecida. É isso que eu falo para os protestantes. Que autoridade tinha os judeus para definir alguma coisa para a igreja? Autoridade zero. Simples assim. Sim, e também é muito curioso os protestantes ficarem com isso, com essa onda de ficarem com essa metodologia científica, crítica, de análise das escrituras, que isso é exatamente a mesma coisa que os ateus hoje em dia fazem. Por exemplo, eu vi recentemente um vídeo de um rapaz no YouTube que ele estava negando fatos históricos dos evangelhos, negando coisas históricas que aconteceram nos evangelhos, mas negando na maior cara de pau, assim, entendeu?
E aí, esse cara está usando a mesma metodologia dos protestantes, só que ele não leva para as últimas consequências. Essa que é a questão, entendeu? Então, a gente percebe que a rejeição de autoridade da autoridade bíblica, né, definida pela igreja, leva a pessoa a se achar quase um semideus que vai definir o cânon bíblico por si só. Então, a gente percebe isso. E só você disse que ia falar mais sobre a questão dos judeus terem manipulado o cânon para não colocarem Cristo, não colocarem Cristo. Você tem mais alguma coisa a relatar sobre isso? Isso aí dá outra live, né? Esse assunto dá uma outra live. Mas, vou dar uma pincelada. O texto mais antigo, os manuscritos mais antigos nós temos no Antigo Testamento são os manuscritos da Septuaginta. É uma tradução. Os textos hebraicos, eles foram perdidos, né? Mas alguns textos desses textos hebraicos foram reconstituídos, né? Foram recuperados durante as descobertas do Mar Morto, né? Então, por exemplo, o livro do Eclesiástico, ele foi achado todo em hebraico, né? E foi um dos critérios que os caras utilizaram, quer dizer, na época de Jâmina, eu acredito que que esse manuscrito já estava perdido, o manuscrito hebraico, né? Já estava perdido, porque senão ele deveria ter entrado no cânon hebraico segundo os critérios lá estabelecidos pelos maravilhosos fariseus, né? Que não reconheciam nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vários livros foram descobertos aí nas descobertas aí do Mar Morto, Massada, né? Naquelas escavações ali. Então, mas realmente, quando eles foram quando eles foram reescrevendo o texto hebraico, né, que é o chamado texto massorético, é um texto bem tardio, eles já foram fazendo ali adaptações e já fazendo modificações, né? E dali, nessa tradução aí, e nessa coisa de definir um novo cânon, de fazer interpolações, de reescrever, de restabelecer o texto hebraico, eles foram criando uma nova tradição, que é o Talmud, né? Talmud nada mais é do que é contar a história de novo, é contar a história de uma forma diferente, né? É reescrever a história, né? Quem conhece o Talmud babilônico e o Talmud palestinense vai perceber isso lá claramente, né? Ali não há mais a antiga tradição mosaica oral, não há mais. É porque os grandes rabinos realmente que guardaram essas tradições, eles se converteram à fé cristã. Então, realmente, houve uma mudança, né, da religião mosaica para a religião cristã, né, a religião natural, a religião da lei para a religião da graça, a religião de Cristo, como o apóstolo Paulo fala isso belíssimamente bem. Mas esse assunto dá uma outra live. Eu penso até em escrever um livro sobre isso, porque eu já tenho bastante material sobre isso, mostrar exatamente os textos, as interpolações, os livros, onde é que foi, aqui e ali, é bem interessante. Certo, certo. Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente aborda um pouco isso. É um vídeo bom, a gente considera que é chamado Por que os Judeus Não Creem em Jesus. Que nesse vídeo a gente mostra algumas evidências, algumas evidências desse tipo. Quem quiser dar uma conferida depois daqui, quem ainda não assistiu e tal, podem dar uma olhada. Mas realmente teve muitas manipulações. Inclusive, eles modificaram muitas profecias, a tradução de muitas profecias para isso. Isso que foi bem complicado. E outra coisa é sobre o que eu queria perguntar, que é uma objeção protestante que eles fazem, é que São Jerônimo teria rejeitado os deuterocanônicos. Tipo, aquele Rodrigo Silva, que é da igreja adventista, seita adventista, né? Ele usa isso como argumento, ele diz que São Jerônimo rejeitou os deuterocanônicos. Você saberia dizer se isso procede? Não? Eu falei sobre isso aqui, né? Não.
São Jerônimo ele tinha uma dificuldade com os deuterocanônicos em função da influência que os hebreus tinham sobre ele, né? Os judeus da Palestina teve sobre ele. Ele foi para a Palestina, foi para lá para aprender o hebraico e estudou com eles. Então, um discípulo que não sofre a influência do seu mestre não é um bom discípulo, né? Então, é normal que isso aconteça. Mas o problema é que os protestantes eles pegam um lenço e transformam em um lençol. O que é rejeitar? Na cabeça de um protestante, rejeitar os deuterocanônicos é você considerar os livros errados, livros heréticos, livros que erram contra a fé. Esse nunca foi o pensamento de São Jerônimo, né? São Jerônimo tinha, sim, uma dificuldade com a canonicidade de alguns livros, mas nunca os considerou errados. Tanto que, em alguns de seus prólogos, né, de algumas de suas traduções, eu até cito isso aqui no meu livro, especialmente o livro de Judite, o Eclesiástico, se não me falha a memória, ele fala, olha, mas esses livros aqui são reconhecidos pela igreja, são acolhidos pela igreja como livros canônicos. Mas a crítica dele era mais uma crítica textual, né, sobre a fidelidade, né, do texto, né? Porque São Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia para o latim, ele pegou várias recensões, né? Ele pegou Símaco, pegou não sei quem, Filon e tal, várias traduções, e ali ele foi vendo qual era a mais técnica, a mais, né, a menos problemática e tal. Ele e Santo Agostinho, inclusive, eles discutiam bastante sobre isso. Porque Santo Agostinho, inclusive, considerava o texto da Septuaginta inspirado. Né? E São Jerônimo falava, olha, Septuaginta é legal, tá, mas é um texto péssimo. Eu prefiro o texto hebraico que fizeram depois. Então tinha essa divergência entre eles, mas você nunca vai encontrar no escrito de São Jerônimo, na boca de São Jerônimo, você nunca vai encontrar essas palavras de que são livros errados, são livros heréticos, são livros que têm doutrinas do demônio. Tá? Então isso você nunca vai encontrar. E é isso que eles falam, né? Quando eles falam que São Jerônimo não aceitava, eles já pensam, eles já colocam nessa mentalidade. Rejeitou porque eram errados. Não. Né? São Jerônimo ele sempre foi um filho da igreja, um filho dócil, né? Obedecia, tanto que na sua Vulgata os livros estão lá, ele os traduziu, né? Então não faz sentido, né? Dizer que ele pensasse que a não canonicidade de alguns livros fosse que houvesse erros doutrinários. Não, jamais. Realmente ele tinha essa opinião, né, que alguns livros ele não considerava inspirados, mas isso não quer dizer que ele considerava esses livros errados, né? Como eu comentei também anteriormente, né, nenhum padre da igreja vai dizer que esses livros são errados, que são heréticos. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ler o livro Patrística, do John Newman Kelly, que foi um protestante, né? Ele era anglicano, e ele tem um livro sobre a patrística excelente, onde ele tem uma honestidade intelectual ímpar, tá? Você vai ver lá que John Newman Kelly, esse erudito protestante, ele reconhece várias doutrinas católicas nos Santos Padres, né? E ele entra também nessa questão dos livros deuterocanônicos, né? Então ele fala lá, claramente, no seu livro Patrística, se não me engano, é da editora Vida Nova, tá? E eu fiz até um vídeo sobre esse livro, se não me engano. Então, lá ele fala que, na igreja primitiva, aqueles livros que eram que esses 7 livros deuterocanônicos, eles nunca foram recebidos como livros errôneos. Eram considerados eclesiásticos por uns e canônicos por outros, mas errôneos nunca.
E eu cito amplamente John Newman Kelly aqui no meu livro Cânon Bíblico, exatamente por ser um estudioso protestante, né, que trata desse assunto e que tem uma honestidade intelectual ímpar, tá? Entendi. Então realmente, é muita forçação de barra falar isso, que é comum entre os adventistas, né? A gente sabe bem que essa seita é perigosa, faz esse tipo de coisa. Muito perigosa. Bom, eu ensino. Sempre que a gente for conversar com protestantes, a gente tem que ter o cuidado de entender o que um conceito significa na cabeça deles. Porque se a gente tomar o conceito da nossa visão, a gente vai ter uma compreensão errada e vai dar uma resposta errada para eles, né? Então, sempre que eu discuto com um protestante, eu pergunto, ainda mais porque eu já fui protestante, né? E durante esses 20 anos de apostolado Veritatis Splendor, discuti com vários, ajudei vários a vir para a fé católica, uma das primeiras coisas que nós temos que perguntar é o seguinte: tá, mas o que você quer dizer com isso? Né? Qual o sentido dessas palavras na sua cabeça? Aí sim, dali você já consegue estabelecer, ó, então, isso aqui tá errado, isso aqui não é assim, isso aqui não é assado, né? Senão fica conversa de doido. Porque para uns tal palavra significa uma tal coisa, para outros tal palavra significa outra. Aí fica uma confusão sem fim. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo bem simples disso que eu estou falando? É a questão da presença real de Cristo. Você for conversar com o luterano, ele fala, não, mas eu acredito na presença real, mas a presença real na cabeça dele é uma coisa totalmente diferente do que é para nós. Né? Para eles, a presença real é uma presença espiritual. Cristo está espiritualmente ali. Como nós somos crentes, claro que isso é uma realidade. A presença real para nós, ela é substancial. Né? Tá entendendo? Aí você já viu a diferença. Né? Quer dizer, um termo na cabeça de um é uma coisa e o mesmo termo na cabeça de outro é totalmente outra coisa. Então temos que ter muito cuidado no debate com protestantes. Você pergunta para ele assim, tá, coleguinha, mas isso aí na sua cabeça é o quê? Como é que você acredita nisso? De que forma? Explica isso. Como é que você pensa isso? Aí você vai ver que aqueles termos têm um significado totalmente diferente na cabeça deles, aí sim você consegue fazer uma apologética mais eficaz. Né? Primeiro, já ali corrigindo os termos, né? Então, é assim que funciona, senão fica coberta de doido. Para encerrar, né, para dizer que eu não vou falar nada aqui no encerramento, para encerrar, eu acho muito importante que vocês estudem, né? Quem quiser conhecer esse tema, o cânon bíblico e tal, o meu livro, segundo o padre Paulo Ricardo, é o melhor livro do mundo sobre esse assunto, né? Eu sou suspeito para falar, obviamente, mas realmente é um livro pequeno, até sucinto e vai direto ao ponto. Se você for pegar uma literatura protestante, eu tenho várias aqui sobre isso, eles nunca chegam no ponto. Vai ali, volta, não sei o que e tal, é sempre o mais do mesmo, né? Dentro da fé católica, você não tem um livro que trate especificamente desse assunto. Você não vai encontrar. O meu livro é o único livro, tá, católico que trata especificamente do cânon bíblico, e realmente foi um livro feito com muito suor, com muito estudo. Eu demorei 5 anos para escrever esse livro, pesquisando, estudando, eu li tudo que se tinha à época sobre o assunto. Tenho acompanhado as recentes discussões sobre o tema, mas aquela frase, nada novo sob o sol, vale para aqui também, tá? Realmente não há nada novo sob o sol. Então, assim, você adquirir o meu livro Cânon Bíblico, você vai ter ali todas as informações que você precisa saber. Como que a Bíblia como é que a Bíblia ela foi formada, quem pensava o que sobre esse assunto. Eu trago todos os pais da igreja sobre esse assunto, trago todos os concílios, os códigos, tudo que existe sobre isso, né? Vocês vão ver o seguinte:
E tudo que a Bíblia só nasceu porque a igreja a definiu, né? A Bíblia é filha da igreja. Essa frase é muito verdadeira, e não o contrário. Não existe uma igreja nascida da Bíblia, isso é falso, certo? A Bíblia, ela nasce no seio da igreja. A igreja é mãe da Bíblia. É isso, queridos. Perfeito. E você já está convidado, quando você quiser, para mais um podcast sobre essa questão das influências judaicas nas Será um escrituras, prazer, né? será um grande prazer. Você já está convidado. Então, Semag, você já voltou para encerrar? Sim, sim, perfeitamente. Perdão, eu havia ido rapidamente no banheiro lavar as mãos, mas foi coisa de 1 minuto. Então, se falaram comigo, eu prestei atenção integralmente, porém não nesse 1 minuto. Então, Ah, Ainda bem perdão. que beleza. você lavou as mãos. É Sim, verdade. mas Então você não já com o está. Pilatos. Pois é. Bom, mas enfim, aí se tu tiveres alguma pergunta, tu pode fazer para ele, senão acho que já pode encerrar, Semag. Bem, poderíamos perguntar então, qual você acha que seja a consequência prática, por assim dizer, da negação dos deuterocanônicos? Por exemplo, quais seriam os dogmas, a moral, a doutrina mais valiosa que é perdida com uma negação dos A deuterocanônicos? comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Que, que não é que não é por acaso que os protestantes não acreditam nela, né? Então a comunhão dos santos é a principal, porque essa doutrina ela é fundamental. Então, pense, quantas pessoas que faleceram que não recebem orações? Porque uma grande parcela dos cristãos não creem que se pode rezar por elas, né? Aliás, algo interessante, e, por exemplo, penso eu que foi Santo Afonso Maria de Ligório que mencionou, e outros santos, é que é algo de extrema necessidade a todos os católicos de rezarem pelas almas do purgatório, justamente porque quanto mais rezarmos agora, mais receberemos orações, é claro, né? Quando Uhum. estivermos lá. Então, com a boa maioria, com a boa parte dos católicos que se salvam passam primeiro pelo purgatório, é de extrema importância, tanto por aqueles que estão lá, porque é uma caridade, com pessoas que não podem ajudar elas próprias, não é? As orações das pessoas que estão no purgatório não surtem efeito nelas mesmas, mas apenas pelos outros, por assim dizer, pela igreja militante, não. Então, ocorre que, além de ser um ato de extrema caridade, é pessoalmente muito benéfico a todos que rezarem para a obtenção, então, futuramente, dessa mesma graça de se salvarem o quanto antes. Então, é algo muito valioso que se perde. E é claro, Perfeitamente. quantas pessoas não ficam condenadas por décadas, séculos no purgatório, porque os familiares já não rezam por ela? Não? Então, Perfeitamente. Eu queria acrescentar, não tenho tanto conhecimento sobre o assunto, obviamente, né, sobre o deuterocanônico, mas tem uma parte interessante que eu vi, uma abordagem bem interessante sobre o tema, que é sobre o livro de sabedoria, que no livro de sabedoria tem passagens que indicam a que a gente chama analogia ente, né, que é o que chama analogia ente, que seria a visão católica de você ver Deus não só nas escrituras como na natureza também. Então Deus seria escrito 2 livros, a Sagrada Escritura e a natureza, e as letras são as coisas criadas, como diria São Boaventura. Então as coisas invisíveis, as perfeições invisíveis se tornaram visíveis, como São Paulo fala nos Romanos, e em sabedoria tem passagens que dão a entender esse tipo de mentalidade, que dá a ideia do estudo, da ciência, da conciliação entre a fé e a razão. E no livro de sabedoria tem passagens que dão a entender isso. É dito, por exemplo, se eu não me engano, que Deus criou tudo com número, peso e medida. E é dito, e tem outras passagens que dão a entender isso. E isso foi retirado, e o livro de sabedoria foi retirado pelos protestantes. Curiosamente, eles são os que embarcam nas coisas mais malucas, mais contrárias à razão, rejeitam totalmente a razão, abraçam
unicamente a fé. Eu já vi protestante defendendo coisas absurdas, por exemplo, a própria questão da terra plana, né, que a gente já gravou um podcast aqui sobre isso. Então a gente percebe que o que acontece é que os protestantes eles não têm essa visão. É claro que a ciência hoje em dia está uma verdadeira decadência, tem muitos problemas, está dominada pelo ateísmo. A gente já fez vários vídeos sobre isso, falou sobre o método histórico crítico e tal, mas essa conciliação entre a fé e a razão, essa conciliação entre a maravilha de você ver Deus na natureza e tal, eu percebo que isso se perdeu também no protestantismo. Isso não é, os protestantes que tentam fazer isso hoje em dia, eles não estão seguindo a linha dos protestantes originais. Eles estão seguindo uma linha católica. Essa que é a verdade. Mas a gente percebe que isso se perde hoje nos protestantes. O protestantismo, ele é um conjunto de protestantismos, né, que está sempre se deteriorando, sempre se afastando cada vez mais. É aquele galinho seco que, a partir do momento que sai da videira, vai virando pó, né? Então, você vê que, se você comparar aí as denominações pentecostais com as mais tradicionais, o abismo é tremendo, é gigantesco. E mesmo nas denominações mais tradicionais já estão acontecendo as neo, né? O neoluteranismo, o neo, não sei o que, enfim, uma série de aberrações. Quer dizer, é cego guiando cego, né? Não tem jeito. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Se a gente se afasta da barca de Pedro, por mais inteligente que essa pessoa seja, ela vai se perder. É por isso que Deus nos deixou a igreja e não nos deixou um livro. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que tu pode encerrar, Samag. Perfeito, então, muito obrigado ao Alessandro por ter vindo aqui expor sobre um tema tão importante e que foi muito pedido pelos nossos ouvintes. Espero que eles apreciem. E os interessados, claro, comprem o livro do Alessandro, não? Para se aprofundarem ainda mais no tema e conseguirem uma boa base sólida para argumentar e fazer uma apologia em favor dos deuterocanônicos, que, como já foi provado, são tão caros para a nossa doutrina. Então, muito obrigado, Alessandro, muito obrigado, André, por ter vindo aqui sobre um assunto tão interessante, tão profundo e importante para a doutrina católica. Eu que Agradeço. agradeço o convite e estou sempre à disposição e obrigado pela confiança. Perfeito. Então, agradeço a todos que ouviram até o final e tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima.